Você é pai? Você tem pai? Você pretende ser pai? Eu nunca tive. Não tenho nem sequer o registro de um pai na minha identidade. E é sobre isso que eu quero te convidar a refletir e a pensar, sobre paternidade consciente. O quanto isto é importante. E eu quero te falar com a autoridade de alguém que passou na pele não ter pai uma vida inteira. Alguém que tem a experiência de ser um bom pai. Muitas vezes a paternidade ela ocorre de maneira furtiva. Às vezes em uma relação casual, às vezes um acidente, às vezes uma paternidade em que a mulher muitas vezes ela decide ser mãe sem o consentimento daquele homem que talvez naquele momento não esteja preparado para ser pai. Várias são as causas de uma paternidade. E mais maravilhoso de tudo é aquela paternidade em que alguém realmente está pronto e em comunhão com a sua companheira decide ser pai. E eu vou mais adiante. Pode ser pai com o seu companheiro também. Pode sentir-se pai com a sua companheira também. Isso não é uma questão apenas de um casal heterossexual. Também pode ser a responsabilidade de um casal homoafetivo. Mas sobretudo aqui, nesse momento, eu quero falar exatamente sobre isso. Eu cresci com a minha mãe dizendo que um pai não faz falta. Tadinha da minha mãe. Eu a amo muito, mas foi um grande equívoco. Ele fez e muita falta na minha vida. Quantas vezes na escola eu via os meus colegas sendo levados até a sala de aula por seus pais, ou sendo buscado pelos seus pais, nos campeonatos de futebol, seus pais participando, indo aos jogos de futebol com seus pais, tendo conselhos de seus pais. E eu cresci sentindo essa total ausência. Aquele que foi o meu genitor nunca teve nenhum interesse em assumir tal paternidade. Não que ele não soubesse quem eu era, não que ele não soubesse a responsabilidade de ser pai, mas simplesmente ele decidiu me colocar de lado. Mesmo que quando aos 18 anos eu liguei para ele e disse que apenas desejava ser amigo dele. Disse a ele que não iria lhe cobrar nada, apenas gostaria de sentar e tomar um café com ele. Ele me prometeu de ir até o meu local de trabalho e que tomaríamos um café. Ele nunca apareceu. A dor e o sentimento de abandono é muito forte. Pai de verdade não é aquele que faz, mas sim aquele que cria. Mas o sentimento que um ser humano tem de rejeição é algo muito forte e muito severo. Portanto, esse vídeo ele tem a intenção de que vocês reflitam muito na responsabilidade de gerar um ser humano. De que aquele serzinho gerado de uma relação sexual, ele vai ter sentimentos. De que aquele serzinho gerado, ele não tem em nada a ver se há uma compatibilidade de gênio entre mãe e pai, entre aquele casal, se há um sentimento de ódio, de repúdio, de amor. Ele é único. E, portanto, devemos ter uma responsabilidade enorme sobre ele. Eu cresci, me tornei pai muito cedo, no momento em que eu tenho certeza em que eu não estava preparado para ser pai. Mas tive a responsabilidade
e fiz o máximo possível para ser um bom pai. Um pai presente, um pai que merecesse a dignidade de ser chamado de pai. Muitas vezes abri mão do que eu gostaria para ser um bom pai. E acho que cumpro esse dever ainda hoje e até fechar os meus olhos vou cumpri-lo. Assumir a postura de padrasto e muitas vezes uma postura chata, porque tu estás ali também, embora essa pessoa não seja o teu sangue, tu também tem uma responsabilidade muito grande com aquele ser humano que tu estás ajudando a criar. Como eu disse, pai não é aquele que faz, é aquele que cria, que dá amor, que dá carinho, que dá afeto. Eu tenho um padrasto maravilhoso, por exemplo, ao qual eu jamais o chamarei de pai, porque para mim a figura, o nome pai, para mim, é alguém que significa abandono. Então esse vídeo, ele vem a cumprir o papel para que cada um de vocês, quando tiverem as suas relações, seus namoros, seus flertes, suas transas casuais, ou até mesmo dentro do casamento, tenham a responsabilidade de saber se estão prontos para serem pais. A mulher da relação, a genitora, eu quero deixar um recado. Muitas vezes, essa mulher tem um sonho de ser mãe e escolhe muitas vezes, de maneira aleatória, alguém para ser o pai. E nem sequer o consulta. Essa responsabilidade cabe a você, mulher, conversar, dialogar. Não é possível que você, de maneira egoísta, deseje gerar uma vida sem saber se a outra parte ela está pronta para assumir esta outra vida. E mais do que isso, se essa pessoa tem condições de assumir. E aí eu quero convidar vocês para assistir o vídeo que eu fiz com a doutora Leslie sobre pensão alimentícia. A própria questão da pensão alimentícia é uma responsabilidade para com a criança, não para com a mãe da criança. É mais uma responsabilidade. E se você não está preparado para ser pai, use os métodos para evitar isto. A responsabilidade de ser pai, ela custa caro, tanto economicamente quanto afetivamente. É um retorno fantástico e maravilhoso. Mas você está pronto para isso? Colocar um filho no mundo e deixar com que o mundo o eduque, com que a rua o eduque, com que terceiros o eduquem, e você simplesmente fique como espectador dessa criança, desse serzinho que está crescendo? Não, né? Você já é pai? Acha que já cumpriu a sua missão? Procure um médico, converse com ele, faça a sua vasectomia, pare de ser egoísta para que apenas a sua esposa use métodos contraceptivos. Isso é muito importante. A responsabilidade paterna é algo fundamental na construção de um mundo mais digno e mais justo. E o pior é que não é nem só para aqueles que estão aqui, mas por aqueles que estão por vir. Eu quero desejar a todos os pais responsáveis, afetivos, amorosos, e eu incluo aí os padrastos, e me permito usar esse espaço para mandar um beijão enorme para o meu padrasto Edson. Parabéns pelo que vocês são e pela missão que vocês cumprem. Parabéns. É assim que nós passamos o amor que vai passar de pai para filho, para neto, para bisneto. O mundo só pode ser melhor com o amor. Eu nunca vou desistir do amor. Valeu, gente. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.